Olha o privilégio que a gente tem de trabalhar fazendo charter e mostrar um pouco da nossa vida, como ela é, e ainda receber famílias e pessoas maravilhosas com histórias incríveis. Não tem preço isso. É a melhor parte. Olha essa história que nós temos para vocês hoje. E aí, Caetano, beleza? Casa, bom? Estamos aqui com o primeiro brasileiro a atravessar a remo o Atlântico Norte. Atlântico Norte. Ah, tá aqui no Na Boa, curtindo um pouquinho. Pegando um pouquinho da travessia de vocês aqui, né? A nossa travessia é um pouco mais suave. Quero saber tudo dessa travessia, tudo. A gente guardou pra contar em vídeo, né? A gente tá super curioso desde que ele chegou e a gente falou, não, vamos saber junto com vocês. Eu nem deixei ele contar porque eu falei, não, essa história eu quero ouvir E compartilhar. em primeira mão. E aí, cara, como assim? Você cruzou o Atlântico a remo? A história é boa, a história é boa. Isso é inspirado aí, acho que inspiração de muitos de nós de mar, né? Sim, é o Amir Klint. Sim. Há 10 anos estava eu lá remando o Atlântico Norte. Também me inspirou para fazer o que eu tô fazendo hoje. Mais suave, mas você saiu da ilha das Ilhas Canárias até Barbados. Até Barbados. De Gran Canária a Barbados foram mais ou menos uns 5.200, 5.300 quilômetros. Essas 3.000 milhas náuticas lá, remadas. Bastante. Quanto tempo? Foram 43 dias e 11 horas. Uma madrugada sem fim lá na chegada, que quando tá pertinho, né, demora mais. Né? Mas essa foi a história. Caramba, e vocês, quantas pessoas tinham um bar? Como que era o bar? Conta aí. A história é muito legal, porque acho que tudo como vocês estão fazendo aqui, né? A beleza é a alegria compartilhada e a dificuldade também. Então fomos 8 remadores, eu era o remador brasileiro, a maior parte dos remadores do Reino Unido. Então pessoas de forças armadas, veteranos de guerra, alguns remadores já mais qualificados. E eu, pessoa hipermediana em todos os aspectos, mas muito determinado. Sim. E aí me mudei para o Reino Unido, comecei uma preparação, curso de sobrevivência, curso de capitão. E aí fomos para Canárias só com a passagem de ida, para começar a remar de lá. E aí 44 dias depois chegamos. E vocês construíram o barco, né? Ou era... Como vocês chamavam? Era um barco ou uma canoa? O que era? Era um barco a remo mesmo, era um for, né? Então tinha 4 posições. É um barco que foi projetado para travessias oceânicas, lá no Reino Unido mesmo. Só que a gente perdeu uma posição no primeiro dia de remada. E o capitão, então, né, o então capitão lá do nosso barco, da Avalon, ele não consertou a posição. Então a gente ficou com 3 posições. Quebrou o remo, alguma coisa ali? Tem uma só posição que tinha lá, basicamente lá o finca, a estrutura lá para você prender os remos e o finca-pé. Mas o capitão ele preferiu não utilizar mais aquela posição. Ficou mais duro então, né? Muito mais dura a remada. Então foi uma remada duríssima, de muito mau tempo, 14 dias de água parada, 4 dias de tempestade com ondas de 5 metros. A comida acabou com 35 dias, um ataque de tubarão branco. Vocês tinham um apoio de alguma lancha, um barco do lado, ou vocês foram sozinhos mesmo? Fomos sozinhos, a travessia desassistida, né, que a gente fala. E aí ela é qualificada como uma travessia oceânica pela Ocean Rowing Society, que é uma sociedade dedicada a isso, a registrar as travessias oceânicas a remo. E aí lá tem as informações da travessia. E eu fiquei curiosa, esse ataque de tubarão branco, como que foi isso? A gente no meio da travessia sentiu uma porrada no barco, tava na cabine de proa, que é onde eu dormia lá, com mais 2 pessoas, super apertado. E aí a gente falou, cara, deve ter pego um container, alguma coisa. E aí um cara que tava no deck falou, cara, Great White. E aí a gente avistou lá aquela massa verde, né? Uns 3 metros, assim. Ele tinha dado uma bicada lá no leme. Ele cutuca pra ver o que é, se é um peixe, alguma coisa. Né? Caramba. Ele dá uma cutucada lá pra ver o que acontece. Mas aí foi embora, ele não ficou. Depois ele viu que não tinha muita coisa pra ele ali. Mas a gente cruzou com outras 2 baleias. Então realmente foi encantador. E você falou que acabou com comida com 30 e poucos dias, mas vocês pescavam depois? Como é que vocês Então, essa é parte da lenda do mar, né? Assim, que são aquelas histórias que só vivendo. A gente, no 12º dia da travessia, dia 2 de fevereiro mais ou menos, dia de Iemanjá, o pessoal pescando, né? E eu, na época, eu falei, cara, eu não vou consumir nada que eu não precise consumir. Eu estava muito integrado ali com aquele ecossistema.
E aí nisso, o pessoal pescando, e aí trouxeram os dourados para dentro, né? Uma vez que você pesca o primeiro é muito fácil trazer o segundo, porque eles nadam em casal ali no ecossistema que o barco gera. E aquilo trouxe pra gente uma má sorte do cacete, né? Por quê? Acreditando ou não acreditando, ia manjar. Porque desde então a gente começou a pegar uma calmaria, que foi aí que a comida acabou, porque um dos tripulantes estava roubando comida, estava comendo mais do que deveria, logo falta pro resto. Só que eu tinha 2 kg de bananada escondidos, né? Truque do brasileiro. E depois isso ajudou. Mas aí a gente pegou, então, depois disso, 14 dias de calmaria, o barco não andava, 35 dias de travessia, a comida acaba, os 2 kg de bananada salvam. Porque você não consegue vencer muito, né? Você tem que mais ir na remar pra corrente te levar, né? Você vai, a corrente ajudando, o vento ajudando, quando você tá na calmaria, você tá preso e perdemos a oposição de remada logo no início. E aí o pessoal começa a pescar mais e mais, né? O que também atrasa o deslocamento do barco. Porque você vai arrastando as iscas e um barco a remo, você tá ali, tem que estar muito dedicado à remada, né? Pra não perder o ritmo. E os ossos começam a ser moídos, literalmente, porque é muito cansativo. Sobretudo quando o mar não tá ajudando. Então eu acabei não comendo peixe a bordo, porque eu achava que não precisava, embora tenha perdido mais de 20 quilos. Você perdeu 20 quilos quando chegou. Durante essa travessia. Como era essa comida que vocês comiam? Era tipo uma ração? É uma ração. É uma comida dessas de expedição, né? Desidratada. Você joga uma e água, ela dá você aquela inflada e... Não passou muita fome? Você não sentia muito essa necessidade? Você estava focado na remada e não... Eu vejo até hoje, é difícil acreditar, né? Acho que vocês daqui, da família linda aqui, que a gente teve a felicidade de conhecer com a nossa família que veio aqui a bordo. Nós que agradecemos, foi ótimo, sendo ótimo. Mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos, né, dessa circunnavegação que vocês estão fazendo, vocês vão olhar e vão falar, caraca, a gente fez isso mesmo, né? Daqui a pouco, como eu olho hoje, é meio, cara, parece que eu tava numa outra dimensão, tanto de alimentação, necessidade de sono, meio que você não precisa de nada, né? Você tá realizado de estar ali, vivendo aquilo que tá acontecendo, né? É bem encantador. Muito legal, né? Coisas que o mar traz, né? Mas o mais importante é isso, essas convivências que tornam a experiência muito mais significativa. Sim. E você tem algum contato com os outros remadores ainda hoje? Você fez criou-se um vínculo, uma amizade? Então, o mar é um grande teste, né, das amizades. Dos 8 que remaram, dos 7 fora eu, ficou um grande amigo, que é um irmão, o Jamie Robbins, que é um capitão do exército britânico, ele é médico, um cara espetacular. Todo dia a gente brigava para ver quem ia comer primeiro, ele comia primeiro ou não. Então muito altruísta, muito querido. Sim. O resto é Big Brother Brasil. Briga. E eu não tava para brigar com ninguém, eu tava ali vendo meus pássaros que nos visitavam. Focado na remada. Na remada. Então a turma acho que tem um pouco de vergonha daquelas verdades que ficam no mar. Então a gente acabou não criando, acho que muito contato com as... sim, né? Que faz coisas no mar que não faria em terra, talvez, e aí... Pô, o cara roubou minha cueca à prova d'água. A única cueca que eu tinha, não tinha nem 24 horas, passa o cara com a minha cueca, eu, porra... Como assim? Minha cueca? Como é que pode? Cueca de 20 euros, cueca cara? Como assim? O que é esse cueca prova? Agora eu fiquei interessado. Cueca prova cara, d'água? É tipo uma sunga? Cara, era uma cueca... Só que ela é vedada? Exatamente, ela é cheia de sacanagem. Cueca, eu falei, pô, essa cueca aqui tem um algodão, mas ela ao mesmo tempo tem um neoprene, uma proteção. Mori, vamos atrás disso aí, porque numa travessia, eu faço travessia, eu sou de cueca, né? Quando tá aí, minha Carol. E o problema do lance da remada são as bolhas. É bolha na mão, bolha na bunda, e bolha vira calo, e é longa história. Brincadeiras à parte, nem 24 horas, a melhor cueca que eu tinha. O cara já passou com a cueca. Falei, já aí você mandou ele tirar a cueca, não? Não manda nada, né? Deixa o cara com a cueca. Porque não adianta nada recuperar, né? A cueca já foi pro espaço. Caramba. Então acho que é isso. Depois que chega em terra firme, né? Vira tudo história do mar. Então, enfim. Mas é um bom teste para as amizades e pro amor, né? Ah, sim. Tá no mar. Total. E os aprendizados, assim, que você levou pra vida dessa convivência e dessa experiência, né? De natureza, de imersão total, assim... O que você carregou, assim, de mais valioso? Cara, tem algumas coisas bacanas, né? Acho que a primeira coisa que eu falei com o Amir, que pra mim, o Amir falou, cara, você vai ter 2 desafios que eu não tive, né? O primeiro da tecnologia. Então ficar o tempo todo olhando quando você está deslocando, para onde você está indo. Ele falou, cara, tinha dia que eu nem sabia se tinha ido para frente, ido para trás, e não fazia diferença, né? Você toca para frente. Você foca na ali, não no... Exatamente. Então acho que a gente hoje está muito distraído, né? Então acho que o poder do foco é muito importante. E a segunda coisa que eu falei, pô, é a alegria compartilhada, o desafio compartilhado.
eu acho que, né, para mim pelo menos, aí cada um tem que entender o que é importante. Tá compartilhando o mar é um grande presente. Então o mar é uma grande oportunidade de vida, né? Sim. Então isso para mim acho que foi uma lição importante. E por último, acho que é cada um encontrar a sua travessia. Vocês estão na circunnavegação de vocês, né, na travessia dessa família linda. Eu fiz minha travessia e hoje minha travessia ela tem 2 anos e 10 meses, né? A Lisa Oceane Altafi. A gente vai mostrar aqui. Que é a nossa filhota, tá vindo mais uma. Então a travessia ela vai mudando, né? Sim, os desafios, né? Os desafios. Então a travessia na verdade é a grande metáfora né, para a vida. E acho que é um pouco por aí. Então naquele momento, pela razão que eu estava fazendo a minha travessia a remo, né? Quero ajudar. Exato. Quero ajudar na pesquisa da doença que havia levado o meu irmão de vida, o meu melhor amigo. Então fazia muito sentido estar ali. E é por isso que quando eu cheguei do outro lado, cheguei em Barbados, eu não quero ir embora, né? Tava feliz de estar vivendo no barco, tava feliz de estar remando. Mas é isso, cada um tem que contar essa travessia, né? Sim. Então o importante é isso. E você pretende fazer algo após, claro, suas filhas estiverem grandes? Pretende fazer outra? O que você tem em mente, assim? Quando eu terminei... Novos projetos, né? Porque eu acho que o homem vive muito de projetos, né? Hoje você está num projeto família, legal. Educação das meninas, né? legal. Eu, quando terminei, falei, cara, tem que fazer uma dessa por ano. Tava absolutamente determinado, né? Até a travessia mudar o nome e virar muito as meninas, né? Quem já tá e quem virá, que é a próxima filha que tá a caminho. Mas a ver, mas certamente para mim o que mais motiva é agora esse caminho pro mar. E vocês fazem esse trabalho magnífico de dar esse caminho pro mar para as pessoas, né? Sim, então acho que pensar num veleirinho, visitar vocês aí nesses cantinhos do mundo que vocês estão fazendo essa circunnavegação, com certeza tá no radar aí dos próximos anos. Com certeza. Legal. E logo você tá com as meninas aí, né? Fazendo uma aventura também, com certeza. Aventureiro faz filha aventureira também, Inspira as crianças, com certeza. Mas travessia a remo fica aqui a ideia, né? Caso alguém esteja interessado de fazer uma travessia a remo de algum oceano e quiser alguma dica do que levar ou não levar, algum companheiro de navegação, quem sabe as coisas não com certeza. Eu queria colocar aqui no veleiro atrás eu vi isso em algum vídeo ele colocou um remo atrás do veleiro. Então o cara chegava nas ancoragens remando assim, né? E é uma ideia boa, porque às vezes você não tá sem motor, quer fazer exercício e tal, você tem um remo adaptado aqui, sabe? Remo adaptado, é diferente, é legal, mas é bacana ver aqui no entorno, né? Como a população indígena tem suas jogadas, tem sua canoa, tem várias embarcações, né? O quanto é importante, né? O remo é um instrumento, sem dúvida. O exercício também, né? Exatamente. E algum perrengue que você passou nessa travessia? Esse barco, ele era igual ao do Almir Klink, que virava? A lógica é essa. Você fechava ele podia capotar. É isso, esse é o funcionamento. O problema... Chegou a capotar? Chegou a quase capotar, a orelha na água. Ficou virado e ele desvirou. Porque ele tinha pelo menos 100 litros d'água na base dele e aí ele tem esse efeito João Bobo de voltar para a posição, né, de estabilidade, de navegação. Mas foi tenso. Ele teve momentos, como falei, 4 dias de tempestade, orelha na água, grandes. Onda de 5 metros, de falar, caraca, e são dias, né? Passou muito nervoso? Alguém passou muito assim, tipo, desespero? Ou tava todo mundo... O pessoal brigava demais, porque eu acho que o grande problema é a dinâmica de sono, né? Você não dormir mais de 1h40, no meu caso, em 44 dias, você tem que ter jornada de 2 horas remando, 2 horas descansando. E a tua posição, remando, é a posição de outra pessoa que depois vai trocar. Então você fica o tempo todo trocando, né? 2 horas, 2 horas. Então essa dinâmica de remo competitivo oceânico, ela é massacrante, absolutamente massacrante. Então as pessoas deram uma derretida. Teve um lá que, coitado, tomando anabolizante para conseguir dar conta da remada. E aí começou a fazer xixi de sangue, problemas nos rins. Outro que também estava com casaco inadequado, sem Gore-Tex. E aí começou a ficar muito doente. E tem que sair para remar, porque a tua posição descansando... Tem que descansar, né? Senão... Então eu dobrei algumas jornadas, né? Fiz minhas horas ali. É isso que eu ia te perguntar. Eventualmente vocês dobravam, né? Faziam mais do que... fazer mais do que... Mas chega uma hora que você... Uma hora que o corpo não aguenta. Você precisa descansar. Uma travessia de veleiro a gente faz a travessia, a gente também faz o revezamento, só que a cada 3 horas.
E eu e a Carol, né? 3 horas eu, 3 horas a Carol. Fica assim. Comparando a Só isso. que é mais suave, porque eu ponho no piloto automático aqui e eu consigo até dormir durante as minhas 3 horas que eu tô navegando. Porque eu tenho que dar uma olhada só, não tem barco, volta a dormir. Põe o relógio para despertar 20 minutos, daqui 20 minutos eu acordo. Então é diferente de uma remada que você tá fazendo esforço, né? Eu ouvi momentos em que o capitão wake. Eu falei, caraca, eu não acredito que eu tô remando, eu tô dormindo. Você tava dormindo. Nos remos, e o capitão tá me acordando. Outros momentos que eu tava dormindo, eu tava com os braços assim. E aí alguém me acordava, eu falei, puta merda, eu não acredito que eu tava dormindo, eu achei que eu tava acordado, eu tenho que agora remar 2 horas. E o capitão remava também? O capitão não remava. Nenhum momento. O capitão no início remou, depois não você remou. tá vendo, né, mano? O capitão é o cara. É o cara que... Tô vendo. O capitão não remou, longa história lá da travessia, mas é outro, acho que contra-exemplo, né? Você tem que liderar através do exemplo. Não, total. E no nosso barco a gente, infelizmente, não, assim? Não pode remava, contar né, com pô? isso. O capitão deveria remar, na minha O capitão é o que opinião. mais trabalha, é o que mais... Eu sou o que mais faço turno aqui, sempre. Você espera que as pessoas façam, tem que fazer, né? Claro, né? Mas isso aí foi uma dinâmica interessante. Mas a cabeça acaba virando... Cara, não tem como esconder, né? No meio do mar, lá com fome, sem descansar. Então, se você não tiver 100% ali bem, a coisa derrapa. Eu acho que o capitão, ele tava tenso, ele queria chegar logo. Acho que ele subestimou um pouco uma rota que ele já tinha feito algumas vezes. Então, o capitão é muito famoso, mas acho que ele subestimou a rota e demorou muito mais tempo. mais tempo que ele mesmo projetou. Ele projetou comida para 35 dias e demorou 44. Então, E a água também. A água você chovia. Mas aí no final ele parou de salinizar. Então a gente chegou lá. Tinha um desalinizador. E numa remada que ele também fez a aproximação por Barbados pelo norte da ilha, as condições não estavam ideais, ele deveria ter feito pelo sul, mas ele queria chegar na noite, às 11 da noite é nosso horário de chegada. A gente acabou chegando 9 da manhã no dia seguinte com apoio da Guarda Costeira de Barbados. A chegada foi massacrante, assim. Ele já estava sendo jogado para Antígua. Então, mas é isso, tudo ansiedade. E o tempo é do mar. O tempo não é nosso. Exatamente. Você não pode querer escolher ou apressar. Eu falo pra Carol que eu não posso nem escolher a minha rota. Hoje eu não sei a rota que eu vou. Não sei se eu vou pro Pacífico, se eu vou pro Mediterrâneo, se eu vou pro Canadá. Tem que deixar a natureza te dizer qual é o melhor caminho, né? Calma, não é bem assim. A gente planeja. Não é bem assim, mas a gente tá na dúvida entre A e B. Depois eu conto pra vocês, galera. Você tá dando spoiler, deixa quieto, corta. Mas a gente tem que deixar a natureza. Eu amei o que você comentou sobre Boca, né? Boca del Toro, aqui seguindo um pouquinho mais a norte do Panamá, né? Mais à frente. Mas é interessante porque é a mesma dinâmica da travessia do Atlântico. Você, 12 horas dentro da travessia, você já está mais perto do outro lado do que de voltar. Sim. Porque você não vai remar contra aquele mar e vai chegar em Gran Canária de volta. Eu digo que eu estou fazendo a rota das velhinhas. Porque assim, é uma travessia suave, tranquila, é sempre o vento a favor. É isso que eu quero agora. Na próxima eu encaro um Atlântico Norte ou sei lá, uma outra. Não, sem dúvidas essa travessia dele é bem mais hard, bem mais difícil do que o que a gente está fazendo. Porque pra gente já parece fácil, porque para as pessoas que também não zarparam, pode parecer muito difícil também, né? Então é tudo um ponto de vista. Mas acho que o fácil e o difícil volta para aquela equação de significado para vocês, né? Então é fácil porque vocês estão lindos, felizes, num barco com uma energia encantadora. Mas também poderia estar na mesma situação um pouquinho diferente, né? E aí seria muito difícil. Sim, então a energia que vocês estão emanando, porque vocês estão tão felizes de estar fazendo isso, acho que ajuda muito. Isso aí. Vamos aproveitar e fazer um jabá aí. Tá gostando do charter aqui? Maravilhoso. Pra quem quiser fazer o charter em San Blas, manda inbox aí. Ou em outro lugar do mundo. Recomendadíssimo. Sigam essa família linda. A gente trouxe a nossa aqui, tá absolutamente encantado. Então obrigado aí por nos receber na casa de vocês. A chefe Carol tá caprichando, né? Ela tá boa na eu cozinha. fico jogando assim, falo, pô, chefe Carol pode abrir lá o restaurante Panama City Estrela Michelin. De jeito nenhum, né? Vai continuar no barco aqui. Essa paz aqui tá demais. Valeu vocês por terem vindo. Depois a gente vai continuar, vai fazer o encerramento ainda. 17. Eu comecei a continuar com ela, né? Então a gente começou a mergulhar junto, começou a fazer algumas micro travessias juntos de caiaque.
Então foi começando a transformar, né? Nossa travessia, assim. Sim, E volta a alegria compartilhada, né? Que é a melhor alegria. com certeza. E ela adora também, né? O mar e... Adora. Tanto é que ela tá aqui grávida e mergulhando, Mergulhando, e exato. sendo... vivendo a aventura também. Já com 23 semanas, com uma filhinha de 2 e 10. Já vindo a próxima, mas... Maior presente, bom demais. Eu achei interessante o trabalho de vocês, né? A ideia de ter algo para ajudar os animais, os pets. Então conta um pouquinho sobre o que você faz hoje de trabalho, né? Então, a gente criou uma... A gente primeiro tem 5 cachorros e 7 gatos vivendo com a gente. Alguns são os nossos, outros são da minha mãe, que veio morar com a gente na época de pandemia, né? A dificuldade que todos nós vivemos, né? E aí a gente, muito inspirado pela nossa convivência com animais, criou um sistema de gestão de populações de animais de estimação. Então, problemas são... Que animais... chama WOOF. WOF, W-O-O-F. Mas é um sistema que ajuda a evitar animais abandonados, animais perdidos, doenças zoonóticas, medicina veterinária preventiva, cuidados diários com os animais. Então os animais viraram parte da nossa família, mas hoje a gente carece de um sistema que ajude a gente a cuidar dessa família. E a gente definitivamente carece de um sistema que ajude a gente a cuidar da família da nossa comunidade, né? Então, as pessoas não sabem, mas 90% das pulgas acontecem no ambiente, não no nosso animal. Então a gente cuida para que ambientes, vizinhanças, condomínios, cidades sejam mais inteligentes com seus animais de estimação. E os números são brutais, né? No Brasil são mais de 35 milhões de animais de rua. 1 em cada 3 animais se perdem ao longo da vida. São cerca de na verdade, nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de mordidas de cachorro por ano. Então tem uma questão do bem-estar humano animal importante. A gente criou um modelo de dados para ajudar nesse cuidado. E hoje é uma startup que você tem e está em quais países já? Hoje tá legal, mas é uma startup. Hoje a gente tem contratos do Brasil, Estados Unidos e nos Emirados Árabes. A gente é acelerado pelo Google e por Harvard, né, onde eu fiz o meu mestrado. A gente acabou de concluir o programa, então isso aqui é parte da comemoração. Que legal! Parabéns! A gente fechou o programa na escolha da audiência, ficamos em 2º lugar, lá das 12 startups que participaram do programa. Foram 96 que aplicaram, todos ex-alunos de Harvard. Então, a gente realmente tem algo especial e a gente é muito motivado, por isso que a gente absolutamente ama os animais, assim como conhecer o gatinho de vocês, né? Trabalhar com algo que você inspira alguém e que você também tem um propósito, que tá claro que vocês têm, é algo fantástico. Eu acho que todo mundo tem que buscar isso. Trabalhar só por ganhar dinheiro e no fundo você vai estar sem propósito, você tá perdido. Na verdade, o sucesso é esse, né? Você fazer algo que você ama, que contribui pro próximo, né? E que te rentabiliza ainda. Então é uma chave. E a Marcela, né? A origem da empresa é muito interessante, porque a Marcela, eu falei pra Marcela, cara, você devia empreender, a gente era só amigo na época. Você devia fazer algo que você ama. Ela, o que você ama? Eu perguntei pra ela, o que você ama? Ela ama animal. Cara, você devia empreender nisso. E aí a Marcela teve a ideia de fazer isso, de ter uma plataforma para ajudar na adoção de animais de estimação. Só que aí a gente foi estudar o mercado e foi vendo que o problema, na verdade, vai muito além da adoção. Sim. Porque uma vez adotado, o animal só faz parte da família. O que te ajuda a garantir a segurança e a saúde desse membro da família. E aí faltava uma tecnologia para esse propósito. E aí a gente criou a WOF e estamos caminhando. Top, legal. Que Muito legal. bom. Viu? Sucesso. O Brizê ajudou a seleção aqui deles no barco. O Brizê O Brizê fez parte da escolha. não tem risco de propaganda enganosa, nem San Blas, nem o Brizê. É muita fofura junto. Legal. Essa Ambless também realmente, ó. Olha a cor realmente. dessa água. É inacreditável. Aqui não dá pra reclamar, não. Gatinho marinheiro, água, piscina. Piscineiro Na verdade, aqui é caprichou. chamado piscina, né? Que falam, né? Aqui é a piscina mesmo, swimming pool. Isso é boa. Não, pode contar aí pra galera. Mas Que história é essa aí? Não, que eu na travessia tinha um cara que tinha esquizofrenia, né, no bar. E eu tinha levado uma faca para situações de emergência. E aí tava com a faquinha escondida ali, porque o cara já tava roubando as coisas a bordo, tava ameaçando as pessoas fisicamente. Falei, Jamie, que era o meu irmão da travessia. Falei, cara, tá aqui a faca escocesa. Se for necessário. Se for necessário, cara, a gente tem que jogar o corpo ao mar, porque a gente não pode ser o nosso corpo boiando ao mar, né? Vai ter que jogar outro corpo ao mar.
Mas numa travessia você tem que ter algum recurso para lidar com o imprevisto, né? Às vezes é isso. Felizmente a faca não foi utilizada. É intacta ainda. Agora conta você a história da tua faca. Não, Com as toalhas penduradas eu não quero esse no cenário. Não quero. Conta a história da tua faca. Larga a mão de ser chata, você vai... Não quero. Fala. Corta. Não vou cortar. Não quero, corta. Tá, conta a história da tua faca. A história é que um dia a gente tava numa situação meio estranha. Eu achei o clima, o ambiente hostil. Aonde? Na Colômbia. E eu achei hostil, daí eu falei pro Aires que eu queria dormir com uma faca do lado da cama, porque se acontecesse alguma coisa, né, a gente tinha uma faca. E aí eu dei uma faca pra ele e peguei uma faca pra ficar cada um dormindo com a sua faca. E ele disse que não ia facar ninguém, porque ficou um verbo, né? Não vai facar ninguém. Porque não queria facar ninguém. Enfim, claro, ninguém quer, mas assim, acho que numa situação de ter que se defender... Você faca alguém. Você faca alguém. É Então isso. tá bom. A gente tá aqui batendo papo, né, depois desse pôr do sol lindo. Mas estava falando que o mais legal do que vocês estão fazendo, e eu me relaciono porque acho que foi parecido com o que eu fiz lá da Travessia Remo, é que não são pessoas absolutamente extraordinárias como o Amir Klink fazendo, né? São pessoas comuns, sonhando e vivendo os seus sonhos. Quando na verdade, né, a gente às vezes coloca os sonhos muito longe, né, de nós humanos fazendo. Então, certamente o mais legal do que vocês estão fazendo, acho que é isso, né? É dar essa oportunidade de pessoas também, na média, normais, sonharem e realizarem seus sonhos, né? E foi muito a história da minha travessia, não tem nada de especial. Só alguém muito apaixonado pelo mar, por uma causa importante que resolveu mudar de vida, né? E assim foi. Então, igual vocês. A mensagem é realizar, né? Sempre fazer, né? Executar, né? Então, isso o amigo falava, falou, cara, metade da travessia é colocar o barco na água, né? Zarpar, soltar as amarras e ir, né? Soltar as amarras e ir. E é isso. E uma vez que você tá aqui vocês, na travessia de vocês, tá acontecendo, né? É ir com medo mesmo, né? É isso. Mas é bom, né, ser relacionável. Pensar que não são só os Amir Klinks que são capazes de fazer. Sim. É ter um sonho e ter disposição para se libertar e fazer. Verdade. Obrigada por compartilhar Imagina. conosco. E você, Liz? Você gostou do Na Boa? Do Na Boa. O que você mais gostou do Na Boa? Ai, você gostou da piscina e do peixe morto. Piscina e do peixe morto. E do tio Aires, não? E da tia Carol? Tio Aires e do Brizê? E do Brizê? Não. Não! Não. Mentira. Do peixe morto. Você é uma criança muito bom, né? E você, mamãe Marcela, o que você mais gostou do Na Boa? Eu gostei mais do tubarão, né? Do tubarão, dos arraios, Dos mergulhos? dos corais, tudo muito lindo, espetacular. Tá lindo. E você, papai? Gostei mais do lar. Em casa, maravilhoso. Obrigado por nos receber. Encantador. Valeu, obrigado a vocês. E pôr do sol no final do dia.